Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre vegetarianismo. Conosco o Dr. José Ernesto dos Santos, que é nutrólogo do Departamento de Clínica Médica do HC de Ribeirão Preto. Dr. José Ernesto, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço o convite. E o coordenador da Sociedade Vegetariana Brasileira de Ribeirão Preto, Adriano Saran. Adriano, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Várias pessoas... Bom, porque... falar de vegetarianismo, né? Hoje a gente vem falando muito sobre essa questão da saúde, dos controles com a alimentação, na questão dos exercícios, da saúde. E eu acho que é um tema muito relevante a gente falar sobre isso, a questão do vegetarianismo. Sem radicalismos, né, doutor? Mas também da importância do que é, ou do que se deve trazer algumas dicas aqui, do que pode, do que se deve ser feito, da individualidade de cada pessoa, porque eu acho que é muito importante ressaltarmos isso. E até queria falar sobre a sociedade fundada, né, em Ribeirão Preto há pouco mais de 6 meses, é isso, Adriana? Na verdade, ela existe desde 2003, né? Ela foi... Aqui em Ribeirão desde 2003? Não, em Florianópolis. Em Florianópolis, né? Florianópolis. Ribeirão faz pouco tempo. Em Florianópolis a gente está aqui desde o começo do ano, né? Uhum. E, na verdade, ela foi criada no Brasil para sediar o Congresso Vegetariano Mundial, que aconteceu em Florianópolis em 2004, né? Foi um evento que reuniu aí mais de 12 mil pessoas do mundo todo para reciclar conhecimentos acerca do vegetarianismo, na parte de nutrição, culinária, ética e outras vertentes aí que estão ligadas ao vegetarianismo, né? Que sempre existiu, mas agora parece que deu um boom, né? Não se fala muito hoje nisso. Agora está se falando mais, mesmo porque em outros países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo, a gente tem sociedades vegetarianas que já funcionam desde o começo do século passado, né? Assim, na Inglaterra tem uma sociedade vegetariana lá que ela é super famosa, assim, funciona um modelo de trabalho com material didático, o mesmo modelo que a gente está procurando trabalhar aqui, né, uma parte educacional, né. Então, nos Estados Unidos também a gente tem organizações fortíssimas hoje, que trabalham não só pela questão da alimentação, né, do vegetarianismo, mas pela questão ética também, ambiental. Porque é bom que se entenda, né, a gente fala vegetarianismo é aquele que não come carne, é só isso? É muito mais que isso, né? A gente fala que vegetarianismo, para nós que somos vegetarianos, não é somente uma dieta alimentar, mas a gente propõe como uma atitude alimentar, né? Porque o vegetarianismo hoje, a pessoa pode virar vegetariana por vários motivos, seja por motivo de saúde, seja por motivo ético, da questão como os animais são tratados hoje, né? Grande parte das pessoas se tornam vegetarianas por essa questão ética também, né? Dos abates dos animais, da forma, né? Por exemplo, eu me tornei vegetariano por questões espirituais, mas depois veio a questão dos animais e outras coisas que vão se encontrando no caminho, né? Inclusive foi até um tema do Entre Aspas passado que nós discutimos exatamente isso, né? A questão do abate, como é feito dos animais, dos maus tratos, enfim, né? Que existe toda uma problemática, né, atrás disso. Então, porque hoje, se você for visualizar a forma como os animais são criados hoje, se você for ver, são formas totalmente desumanas, onde eles são criados em espaços totalmente minúsculos, onde eles mal podem se mexer direito, e aquilo causa uma vida totalmente insalubre para eles, onde ali gera-se um estresse, e começa a acontecer coisas entre as espécies onde não existe, por exemplo, canibalismo entre criadores de galinhas, industrial, e grande parte, por exemplo, do excremento desses animais também estão indo para o meio ambiente, então tem a questão ambiental de poluição de rios, aquíferos, que tem se discutido também, e pela questão do próprio abate, né, nós consideramos que o animal também, assim como o ser humano, embora ele não tenha uma consciência desenvolvida, ele também tem os seus sentimentos, ele também tem seu organismo complexo dentro de si, né, onde ele sente dor, onde ele tem suas necessidades, onde ele também tem, né. Então, a gente tem essas questões também. E das vertentes do vegetarianismo hoje, que a gente trabalha, não só adequação nutricional, né, nós temos um departamento científico que é composto por médicos, nutrólogos, nutricionistas, sociólogos. E existem, até eu queria perguntar aqui para o Dr. José Ernesto, existe algum problema de não se comer carne para o organismo? Existe alguma pesquisa, algum estudo que diz? Em primeiro lugar, existem vários tipos de vegetarianos. Né?
Existem os vegetarianos restritos, que Só não comem carne. nenhum produto de origem animal, né? Como leite, ovos, carne, queijo, mel até, né? Queijo, etc. E existem os ovo-lacto-vegetarianos, os lacto-vegetarianos. E existem também os vegetarianos que só comem vegetais crus. Existem vários tipos de vegetariano. Então vamos pensar em termos do vegetariano restrito. O restrito que o senhor fala é aquele Só que... come vegetais. Só vegetais. Não come Não, nem ovo, nem leite, nem nada. Uhum. É possível se viver? É possível, mas vai ter mais dificuldade. Certo? Quais as dificuldades que ele teria no caso? Existem alguns nutrientes que nós só encontramos, ou praticamente só encontramos no reino animal. Exemplo típico, vitamina B12. Certo? A B12 a gente encontra em quais? Todos os alimentos de origem animal têm. Uhum. Né? Nenhum de origem vegetal? Não. Certo? Existem algumas algas, provavelmente, muito raras, que sintetizam vitamina B12. Então, a longo prazo, certo? Um vegetariano restrito, se ele não tiver uma alimentação bastante variada, em grande quantidade, e se não receber suplementos, ele pode desenvolver deficiência de vitamina B12. Não é frequente. Uhum. O que pode ocasionar a deficiência de uma vitamina B12? Problemas neurológicos e De que tipo? anemia. São degenerações de nervos, né? Então, aparecem problemas neurológicos graves e uma anemia caracterizada, chamada anemia macrocítica. Né? E o vegetariano restrito pode ter problemas em algumas fases da vida em que as necessidades de nutrientes são maiores. Na criança, na mulher grávida, na mulher em lactação. Esses estados fisiológicos determinam uma maior necessidade de alguns nutrientes. Uhum. E nessas situações também pode aparecer, se ele não tomar cuidado, se ele não tomar os suplementos, se ele não ingerir uma variedade de vegetais muito grande. É importante se falar também o seguinte: e o omnívoro causa problema? O indivíduo que só come carne também cria problemas. Uhum. Quer dizer, não podemos aos extremos, temos que tomar cuidado na questão da alimentação. Inclusive, o diagnóstico hoje, né, é que nós temos uma quantidade muito grande de pessoas com colesterol alto, de pessoas com obesidade, de pessoas com problemas cardíacos, né, provocados por isso. E uma das causas é o excesso de carne que se come. E falam-se, inclusive, que o vegetariano, ele sofre menos desse tipo de doenças. É menos frequente, a menos que sejam problemas genéticos, né? Uhum. Quer dizer, a causa genética... Quer dizer, todas as doenças têm causa genética e ambiental. Uhum. Então, dentro desse contexto, um indivíduo que tem uma tendência genética, se ele tiver uma alimentação com muito mais restrição de carne, coisas gordurosas, ele vai desenvolver doença provavelmente mais tarde. Uhum. Adriano, desculpa perguntar, que tipo de vegetariano você é? Eu sou praticante do veganismo, né? Eu e minha família, né? Vegetariano, quem é praticante do veganismo, o veganismo, uma dieta que exclui leite, ovos, laticínios, né? Todo produto de origem seria, animal. Então, que a gente falou agora, o restrito. Que seria o restrito, né? Você e a sua família? Eu e minha família. A gente, como vegano, a gente tem que ser realmente super bem informado. Isso que o doutor disse procede.